Olá, tudo bem? Como vai você? Olha só, hoje o nosso debate é sobre o analfabetismo funcional. É preciso se ligar nisso. Uma temática, uma eventual temática sobre o analfabetismo funcional pode confundir muita gente e você pode ficar preocupado apenas em falar sobre o analfabetismo ou sobre a qualidade da escola brasileira. Então vamos pensar no seguinte: o analfabeto funcional é aquele que consegue ler, mas ele tem extrema dificuldade de entender o que lê. Ele escuta uma notícia no Jornal Nacional e não entende propriamente o que foi que o repórter disse, tá? É por aí. Mas antes de começar, vamos lembrar duas frases daquele que é considerado o maior filósofo da era moderna, que é o Immanuel Kant. Uma frase que aparece muito nas redações e está virando até clichê, já se disseminou por aí, porque a galera encontra na internet mesmo referência a isso, é a frase: o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Mas veja só, o Kant disse isso, essa frase ficou marcada, é uma frase que, claro, se encaixa perfeitamente em temáticas relacionadas à educação, mas, como eu falei, já está virando clichê, todo mundo usa essa frase, então eu vou te mostrar uma outra do Kant que também pode ser útil dentro de uma temática como educação. O Immanuel Kant disse que é no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Em outras palavras, para esse filósofo da era moderna, o aperfeiçoamento da humanidade depende da educação. Então, essa é uma outra questão, uma ideia que pode, obviamente, ser debatida no seu texto. Vamos aos números, né? O que é que diz o IBGE, por exemplo, a respeito dos números do analfabetismo, tá certo? A gente tem aqui um gráfico, você está vendo aí, tá certo? Que mostra essa divisão entre quem é analfabeto, quem tem uma alfabetização rudimentar e quem tem uma alfabetização realmente proficiente. Quando a gente olha ali para 2001 e 2002, praticamente 40% da população brasileira ou era analfabeta ou tinha uma alfabetização muito rudimentar. Quando eu olho para a última parte do gráfico, que já coloca também os funcionalmente alfabetizados, né, em 3 níveis diferentes, elementar, intermediário e proficiente, a gente vai ver que o número de analfabetos diminuiu consideravelmente em relação a 2001, mas quando a gente olha lá para cima no gráfico, aquela partezinha ali de vermelho que você está vendo, que são os alfabetizados e que têm uma alfabetização proficiente, ou seja, plena, a gente vê que esse número é muito reduzido, mal chega a 10%, e esse é, de fato, um grande problema, né? Se a gente considerar aí o nível elementar, a gente vai ver, elementar, analfabeto e analfabeto rudimentar, a gente vai ver que praticamente 70% da população ou não consegue ler, ou quando lê entende muito mal, ou tem um nível muito básico de compreensão. E claro, para um mundo como o nosso, que exige conhecimento, isso é um verdadeiro desastre, né? Também isso vai aparecer quando a gente olha para as profissões. Veja esse gráfico agora que mostra que o maior número de analfabetos e semi-analfabetos e também aqueles que têm uma alfabetização elementar está na agricultura e pecuária, nos serviços domésticos e na construção civil principalmente, né? Já quando a gente olha lá no final do gráfico, a gente vê, por exemplo, as pessoas que estão no serviço público ou na educação. Praticamente não tem analfabeto, né? A alfabetização rudimentar é muito pequena e a gente já vê um número maior de pessoas com alfabetização intermediária ou mesmo proficiente, tá bom? Olha só, eu tenho agora um trechinho aqui da Ruth de Aquino, ela é colunista da revista Época, e a Ruth, nesse parágrafo, define mais ou menos o pensamento sobre a educação. Olha comigo. Na próxima década, quem sabe o Brasil poderá finalmente descobrir qual deve ser o maior investimento do Estado. Como reduzir a violência e melhorar a segurança? Educação. Como diminuir a pobreza, a fome e a desigualdade? Educação. Como melhorar a saúde? Educação. Como aumentar a taxa de emprego? Educação. A Ruth é muito feliz. Ela atribui à educação praticamente a responsabilidade de resolver muitos dos problemas que existem no Brasil. É óbvio que só a educação não vai conseguir isso, mas é óbvio também que sem ela não é possível conseguirmos avançar. E por que é que há tanta dificuldade de avançar? Porque os governos não investiram, desde o período da ditadura militar, o que deveriam na educação básica, principalmente, não é? Formar um ser humano leva em média 25 anos e governo nenhum faz projeto de 25 anos, né? Então, os governos são muito imediatistas.
Há uma outra questão. Principalmente na escola pública, por exemplo, há pesquisas que mostram que os pais dos alunos não têm noção da qualidade das escolas. Uma pesquisa feita em 2012 mostrou que pelo menos 85% dos pais de alunos de escolas públicas estavam satisfeitos com a escola. Ora, a partir do momento que não há uma cobrança da população pela melhoria na educação, essa educação, claro, não vai melhorar. Então, esse é um problema, claro, que vai comprometer o futuro do país, porque a partir do momento que o aluno é mal formado, que esse aluno também não tem professores aptos a dar uma educação de qualidade a ele, esse aluno termina o ciclo básico do ensino e muitas vezes parte direto para o mercado de trabalho com muitas deficiências que dificilmente serão supridas mais adiante. O resultado disso, claro, são os subempregos, é a dificuldade de entender, é a alienação, não é? É o que vai fazer com que muita gente siga políticos populistas que prometem Deus e o mundo e efetivamente não fazem nada além de surrupiar os cofres públicos. Bom, é urgente e eficaz para pensar na melhoria disso, investir nos professores. Se a gente quer melhorar as escolas, é preciso formar professores de uma forma mais eficiente. Mas é preciso também pensar que esses analfabetos funcionais que já saíram da escola precisam passar por um outro processo para se inserir no mercado de trabalho. Daí ser importante, por exemplo, que as empresas ofereçam aulas para os seus funcionários, né, que elas façam acordos com escolas, com universidades, para que esses funcionários possam voltar às salas de aula e se aperfeiçoar, porque num caso como esse ganham todos. Ganha o trabalhador, ganha a empresa, porque vai ter um trabalhador mais qualificado. Então é preciso, claro, pensar também naqueles trabalhadores que já saíram, não é, da escola e estão já no mercado de trabalho, mas têm dificuldade de entender o que leem. Portanto, o viés seria esse para você discutir a questão do analfabetismo funcional, tá certo? E aí eu vou te mostrar, claro, um texto para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto. Acompanha comigo. No início do século passado, Monteiro Lobato imortalizou na literatura o analfabeto mais conhecido do país, Jeca Tatu. A personagem ajudou a criar rótulos depreciativos para quem não sabe ler. Burro, incapaz e ignorante são alguns deles. Hoje, embora o número daqueles que não leem esteja bem menor, o país enfrenta outro desafio. As pessoas que entendem muito pouco do que leem. O analfabetismo funcional é fruto de um ensino vexatório e tem consequências diretas no desenvolvimento do país. Agora, outro parágrafo também de introdução, um parágrafo que vai apresentar dados. Então veja, o primeiro a gente fez com uma referência literária, agora uma introdução em que são apresentados dados sobre o assunto. Dá uma olhadinha comigo. Até a década de 40 do século XX, o Brasil tinha pouco mais de 50% de sua população analfabeta. Hoje, embora o número daqueles que não leem esteja bem menor, na casa dos 9%, o país enfrenta outro desafio: as pessoas que entendem muito pouco do que leem. O analfabetismo funcional é fruto de um ensino vexatório e da falta de valorização dos próprios brasileiros pelos estudos. Observe que a tese agora aparece também no fim do parágrafo e antes são apresentados dados para introduzir o assunto para falar da questão da alfabetização. Vamos dar mais uma olhada noutra introdução, agora por meio de uma citação. Você olha para aquilo que a gente chama de argumento de autoridade, que é uma pessoa importante dentro da área. Vamos dar uma olhadinha? Um dos mais importantes pensadores da educação do Brasil, Paulo Freire defendia que o processo de alfabetização plena só se dá quando o alfabetizado relaciona as palavras com as possibilidades do mundo, desperta para a criticidade e é capaz de perceber que a construção do mundo depende de todos. É esse um dos maiores entraves da educação brasileira. Ter criticidade, relacionar informações, ser capaz de enxergar o mundo de maneira mais ampla. Sem essas capacidades, milhões de brasileiros são analfabetos funcionais, condenados à estagnação social e à falta de acesso aos bens econômicos e culturais. Veja que agora é apresentado um pensamento do Paulo Freire sobre educação e depois esse pensamento é atrelado à ideia do analfabetismo funcional. Você precisa ter cuidado para quando utilizar a voz de autoridade, não colocar apenas aquela frase de efeito que não está conectada com a sua argumentação.
tá certo? Colocar o nome de um pensador, de um filósofo, de um sociólogo é importante, desde que e somente se este pensamento estiver amarradinho com a linha argumentativa que você está utilizando no seu texto. Tudo bem? Vamos para mais uma introdução, também falando do analfabetismo funcional. Quarto exemplo aí para você. Agora a gente parte da questão da definição. Olha só. O analfabetismo funcional é a incapacidade de interpretar e compreender não apenas textos, mas o próprio mundo. No Brasil, essa dificuldade acomete mais de 50% da população, comprometendo não apenas o futuro dos indivíduos, mas do próprio país. As raízes do problema são o descaso pela educação e a falta de investimento em ciência e tecnologia. Perceba que a tese aparece no fim do parágrafo e, no início dele, há uma definição do que é analfabetismo funcional. E aí você vai percebendo que não há apenas uma maneira de começar o texto, que você pode procurar qual é aquela maneira que mais facilita para você, você tem que ter identidade, você tem que criar um jeito de escrever que seja de fato eficiente. Não existem fórmulas prontas. Não compre essa conversa para boi dormir, tá certo? Há muitas maneiras de começar um texto e é necessário que você teste todas para descobrir qual é aquela com a qual você mais se identifica e com a qual você consegue escrever com mais facilidade, tá bom? Qualquer dúvida sobre o nosso curso, acesse o nosso site, professormenelau.com. Recomende aqui o canal para os seus amigos, youtube.com/curso Menelau. E não esqueça de dar o like se você gostou dessa aula e de recomendá-la, compartilhá-la nas suas redes sociais, tá bom? E não se esqueça, a gente te leva à universidade. Grande abraço, pessoal, tudo de bom!